Verão e alimentação saudável, você sabe conciliar? Hoje eu converso com a Vivian, ela que é nutricionista da Clínica Lipolaser, e nos fala sobre alguns tópicos importantes relacionados aos bons hábitos alimentares, principalmente na época mais quente do ano. Tudo bom, Vivi? Tudo bem, Ju. Então, realmente é importante nos alimentarmos com alimentos mais leves, por que nessa época do ano? Então, essa época do ano, a gente tem alguns quesitos que acabam mudando um pouquinho no nosso metabolismo, tá? Que vão exigir uma digestão um pouco maior em função do calor. Uma das questões bem importantes é que nessa época do ano, diferente do inverno, a gente não faz aquecimento do corpo. Então, o corpo já está numa temperatura mais alta e justamente acontece o processo inverso, ele precisa resfriar. Por isso que a gente transpira, sua mais, então a gente precisa ter mais hidratação durante essa época do ano e o nosso metabolismo acaba ficando um pouquinho mais lento. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas dizem que se perde peso mais no inverno e não muito no verão. Por isso que as pessoas buscam muita atividade física nessa época do ano e para compensar isso, essa taxa metabólica basal que muda, a busca pelos alimentos mais leves é o mais indicado, para a gente compensar isso e ficar com o corpo legal durante essa época do ano. E um dos alimentos mais indicados são as frutas e verduras, né? As frutas e verduras. Quais são as frutas mais indicadas? As frutas indicadas são as frutas que elas vão ter um pouquinho mais de teor de água, porque elas vão contribuir mais para fazer o processo de hidratação. Então, exemplo, melancia, melão, abacaxi, então que são frutas que elas vão auxiliar inclusive no processo de digestão também dos alimentos. E essa época do ano, a gente tem uma gama de frutas vermelhas, né, que é época de Natal, então até na ceia se usa muita fruta vermelha, cereja, mirtilo, essas frutas que elas também são ricas em flavonoides, antioxidantes, que auxiliam também nesse processo antioxidante, já que a gente faz muita exposição solar também para compensar a produção de radicais livres. Em relação ao consumo de água, quantos litros mais ou menos é indicado? É uma pergunta, né? A gente sempre escuta 2 litros de água, né? Por dia? Por dia. Mas é uma média que se tem para a população geral saudável, tá? Em média de 2 litros para adolescentes e adultos e crianças em torno de 1,2 litro, mais ou menos, de água, tá? Claro que existem variações, idade, sexo, peso, mas é uma média para ter uma boa hidratação. Claro que se no dia tiver uma exposição solar mais intensa, que o corpo nesse dia fez mais exercícios, então tem que prestar um pouquinho mais atenção para compensar, inclusive com fontes que vão ser fontes de sais minerais, como a água de coco, sucos, para complementar a hidratação. Sucos naturais. Naturais. Isso que a gente tem que enfatizar bastante. Aí, até pegando esse gancho que você falou dos sucos, mas eu compro o suco em caixinha, levo para a praia, mas eu me alimento bem. Aí é que entra outro problema. Verão, sol, calor, praia. Muita gente não quer se incomodar. Aí o que acontece? Vai para a praia de manhã, não quer sair da praia para ir para casa preparar um almoço, quer ficar ali na praia curtindo com a família e com os amigos. Só que daí, o que acontece? Termina o dia, aí não sabe se pegou virose, insolação, é um conjunto de fatores que acaba muitas vezes prejudicando e estragando as suas férias e de todos os seus familiares e amigos que estão junto. Ninguém quer isso, não é verdade, Vivi? Só que o que acontece? Qual é a principal dica que você pode passar para as pessoas que querem ir para a praia, aproveitar ali e levar alimento junto? Porque tem que estar bem conservado, né? Exatamente. Então, o princípio básico é como armazenar esse alimento, né? De que forma levar para a praia. Então, sempre tem que ter uma caixa térmica ou uma caixa de isopor boa que vá conservar esse alimento. Se for necessário, colocar gelo junto, sempre higienizar bem os alimentos que vai para a praia, escolher alimentos, tentar preparar os seus alimentos em casa, também para levar já com antecedência, deixar na geladeira, não pegar um alimento quente, morno, levar para a praia. E também tem as opções dos alimentos, de levar alimentos prontos que já tem disponível hoje
para comprar, que prezam muito essa questão de qualidade, de higiene, que fazem todo um processo de higiene alimentar correto, então manipulam adequadamente esses alimentos, que vai garantir que você vai estar consumindo um alimento livre de contaminação. Aqui a gente, eu não sei, tu trouxe pra gente aqui até uma salada num pote que tá... A salada num pote, que é a sensação do momento, a perdidos no pote. Então é uma salada que ela já vem numa composição nutricional legal, porque a gente tem uma diversidade de folhas, né? Então as folhas, elas são fontes de magnésio, zinco, ferro, minerais que são importantes para fazer o processo de hidratação também. Depois sempre alguma fonte de legumes, que a gente vai complementar as vitaminas, vitamina A, complexo B de vitaminas, fibras, e a proteína, e mais sempre alguma opção de fonte de carboidrato, como aqui no caso a gente tem as leguminosas. Então é uma salada que ela é feita numa quadra de produção, então tem todo um processo de higiene envolvido, qualidade, escolha das folhas selecionadas, lavagem, secagem das folhas. Então é um alimento que vai garantir uma qualidade nutricional para ninguém ficar doente. E aí é que tá. Esse negócio ninguém quer estragar as suas férias com problema de saúde, enfim. Vivi, quais são as principais dicas, né? Um resumo geral do que você nos falou agora, as principais dicas para o pessoal poder, para nós podermos aproveitar o verão de uma forma saudável. Forma saudável. Basicamente, hidratação, então não esquecer da água. A gente não pode deixar sentir sede para buscar água, porque a sede, muitas vezes, já é um sinal de desidratação, porque tudo que a gente perder de água nesse verão, a gente acaba já tendo alguns sinais, cansaço, já começa a ficar um pouco mais lento, então isso já é um sinalzinho de desidratação. Focar nos alimentos mais leves, então alimentos com menos açúcar, com menos carboidratos refinados, alimentos que eles vão ser fonte de complexo B de vitaminas, cuidar com o consumo de álcool, também não exagerar muito, porque como o álcool ele depleta muitas vitaminas do complexo B, ele propicia um quadro de desidratação mais rápido. Então também, se beber à noite, o outro dia compensar com suco verde, com uma água de coco, com frutas com mais teor de água. Fazer de 5 a 6 refeições ao dia, para fazer menos volumes, né? Então refeições mais fracionadas, com menos volume. Busca de fonte de fibra também, então sempre manter uma fonte chia, linhaça, psyllium, sempre tentar para o intestino funcionar bem também, então para não ficar com o intestino preso, para não reter toxinas. Priorizar locais para se alimentar, que você conheça o processo, que você tenha uma segurança na parte de higiene, né? Porque isso também a gente relaciona muito as questões de viroses com, às vezes, os locais tem muita demanda, aí não tem um lugar adequado, cozinha, etc. E acaba ficando mais vulnerável a pessoa para ter um processo de contaminação. E essas dicas, gente, nós precisamos levar em consideração, claro, estamos no verão, na época mais quente do ano, porém, não é somente no verão que nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Isso que a gente precisa reforçar, né, Vivi? Em todas as estações do ano é preciso ter um cuidado especial com a alimentação. Porém, no verão, o cuidado tem que ser redobrado. Redobrado. E lembrando que, nesse período, a gente tem o sol, praia, biquíni, mas para controlar o peso, não sair do peso, a gente tem que focar nos alimentos mais leves, menos calóricos, atividade física, para conseguir fazer essa compensação da taxa metabólica basal. E enfrentar a estação mais quente do ano saudável, com muita saúde. Obrigada, Vivi.